O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. É isso, o Mário Flávio está aqui no estúdio, né, do Jornal da Cidade para comentar, claro, sobre política. E ontem, bem-vindo, né, primeiro, Mário, bom dia para você. E ontem o Danilo Cabral esteve aqui, né, na Rádio Cidade, concedeu entrevista ao Manhã Cidade, participou da sabatina, na verdade. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Laís. Pois é, e ontem, mais uma vez, né, a Rádio Cidade pautou o noticiário político, né, do Estado, com a proposta do Danilo Cabral aqui na Rádio Cidade de apresentar o IPVA mais barato do Nordeste. Consequentemente, ele disse que seria o mais barato do Brasil. Foi só terminar a entrevista do Danilo Cabral, né, que repercutiu bastante, os opositores, inclusive, responderam. Mas vamos ouvir então a proposta do Danilo Cabral, depois a gente comenta sobre essa reação aí dos opositores ao Danilo Cabral. O que é que o senhor pensa com relação a isso? Criou-se até uma pecha aqui dos opositores, né, ao governo, que taxam o governador de cobrador de impostos. E outra crítica também que eu vejo do pessoal é com relação ao preço do IPVA, né? Muita gente, inclusive, matricula o carro em outro estado, né, aqui do Nordeste, matricula e volta para cá. O que é que o senhor pensa dessas duas ideias aí, impostos e IPVA? Olha, primeiro que a questão do imposto é uma coisa que a gente tem que dar um tratamento o mais justo possível, né? Tanto do ponto de vista do cidadão, como do ponto de vista de quem quer empreender. Qual é a proposta que nós estamos fazendo? De forma muito objetiva. A partir de janeiro de 2023, nenhum estado do Nordeste pagará menos imposto do que Pernambuco. Qualquer estado que reduza a sua carga tributária, seja ele a Paraíba, o Ceará, a Bahia, Pernambuco vai baixar também da carga tributária aqui no estado para igualar a competitividade. Não terá nenhum estado que tenha imposto menor do que a gente. Se tiver, nós vamos reduzir para igualar. Para que isso? Isso, inclusive, em relação ao IPVA, tá? Em relação ao IPVA também. Eu sei que tem essa diferença em relação à Paraíba, nós precisamos corrigir isso aí também. Então, o que é que nós queremos com isso? É garantir essa justiça fiscal, essa justiça tributária, para ninguém pagar mais do que deve pagar. E garantir também a atratividade de empreendimentos. Empresas que precisam vir para cá, e para vir para cá, ela precisa ter, entre outros incentivos, além da política tributária, é uma política fundamental. Pronto, então trouxe aí a fala do Danilo Cabral. Foi só ele terminar essa entrevista e aí começou a repercussão, né? O Miguel Coelho criticou a proposta, o Anderson Ferreira chamou ele de cara de pau e por aí vai. E aí, né, foram várias mensagens que foram chegando das assessorias com o pessoal criticando essa proposta. Agora, de fato, é uma proposta interessante, né? É uma proposta eleitoreira, né? Não diga-se de passagem, mas porque se você falar, olha, vou reduzir impostos, como alguns candidatos vieram aqui e propuseram isso, o povo fica sem entender. Agora, quando você diz, olha, vou reduzir o preço do IPVA, aí, meu amigo, mexe no bolso de todo mundo, porque todo mundo paga IPVA, todo mundo tem uma moto, todo mundo tem um carro, todo mundo que tem um veículo. Então foi uma proposta interessante, foi uma ideia boa aí do Danilo Cabral, né, que ele apresentou ontem aqui na Rádio Cidade. Vamos ver se ele chegar lá, se ele consegue implementar isso. Então a gente questionou só, olha, proposta, às vezes não consegue cumprir. Agora, isso precisa ser revisto com urgência, Laís, e Rodrigo, porque não dá para você comprar um carro e você ir matricular ele na Paraíba. Para você ficar rodando aqui em Pernambuco com um carro da Paraíba. A gente tem informações de pessoas que têm uns carros mais equipados, mais de luxo, que você chega a economizar R$4.000 no IPVA. De um estado para o outro, a diferença. Se você matricular aqui em Pernambuco, ou na Paraíba, ou em Alagoas, a diferença vai ser de R$4.000 a R$5.000. É uma diferença muito grande, né, para você. Né? E para quem tem um carro menos luxuoso, por exemplo, também pesa muito. Né? Você paga às vezes R$2.000 no IPVA, divide em 3 vezes, né, que é o que pode. Se você vai para o estado vizinho, sai por R$1.500. Então é R$500 a menos aí e faz muita diferença, né, para quem tem pouca grana. Então isso precisa ser revisto com urgência, independente de quem vence a eleição. Mas o Danilo Cabral saiu na frente aí com essa proposta.
Pois é, Mário, e ele também falou sobre segurança, né, e os planos para segurança pública, que é o próximo trecho que a gente acompanha agora. Qual é a sua proposta na questão da segurança para o polo de confecções do Agreste, já que a gente tem esse tipo de problema que é recorrente? Vira e mexe, a gente tem notícia de assalto aqui, o pessoal que vem comprar, e esse pessoal não volta. Claro que existe hoje muita negociação home office, né, pelo WhatsApp, tal, com a pandemia, também forçou isso. Mas qual é a sua ideia de segurança para o polo de confecções do Agreste nos dias de feira? Qual é, de forma objetiva, o desafio que a gente tem? É reforçar, inclusive, o efetivo, para que a gente garanta mais a presença policial, não só nas cidades, como também na zona rural e nos distritos. A gente sabe que esse deslocamento ser feito, vamos ter um monitoramento também disso, apontar e jogar uma lupa sobre o problema e, a partir disso, a gente apontar uma solução. O polo de confecções vai ter, da minha parte, uma atenção especial. Tá? Eu conheço o polo de confecções, eu sou natural de uma cidade que faz parte do polo de confecções, eu sou de Surubim. A gente sabe a importância disso do ponto de vista regional, para a economia, para a geração de emprego, de renda, de oportunidade. Não é só a segurança, a gente precisa resolver a questão da água, que ainda está em curso, e a adutora do Alto Caparibe vai ajudar a resolver isso também. A gente precisa garantir qualificação profissional. Tá, e outra situação que repercutiu bastante, porque numa das falas aí, que o candidato vai falando e a assessoria vai tuitando, né, o que ele vai falando. E aí ele cita, numa das falas dele, que o polo de confecções tem mais de 10 cidades. Que realmente tem, né? São mais de 30, mais de 40. E aí a Alessandra Vieira, que é a vice do Miguel Coelho, pegou o Twitter dele, foi lá e comentou, dizendo que ele não conhecia a região. Enfim, ontem foi um dia de bastante repercussão a entrevista do Danilo Cabral. Eu só acho que o alvo dos candidatos está errado. Acho que o alvo não é Danilo Cabral. Danilo Cabral é o que menos pontua na pesquisa dos candidatos mais expressivos. E quem está pontuando, inclusive, de acordo com a pesquisa que foi divulgada ontem, claro que esse negócio de pesquisa eu acho que a pessoa tem que ter muito cuidado ao avaliar, porque são números que são muito diferentes. E é, né? Muito recorte do momento. Muito, né? Recorte do momento, muita pesquisa, uma diz uma coisa, outra diz outra. E Marília Reis, de acordo com as pesquisas que vêm sendo divulgadas, se ela crescer mais um pouquinho, ela pode ganhar a eleição no primeiro turno. Então eu acho que o alvo dos candidatos deve ser, a partir de hoje, a Marília Reis. Diante da frente que ela vem colocando nas pesquisas, né? O alvo seria ela, naturalmente, e o Danilo Cabral nos debates. Mas ela já não veio da Rádio Cidade. A informação que a gente tem é que ela não deve ir. Semana que vem já tem mais debates marcados aí, ela não deve ir, né? Enfim, é uma situação que vai chamar a atenção, porque eu dizia aqui nos bastidores, a gente vai ter uma eleição talvez que tenha pouco debate de ideias, eu não digo nem debate de televisão, nem de rádio, nem confronto, mas é uma eleição que talvez tenha pouco debate e fica só nesse negócio. Quem é o candidato apoiado por Lula, o candidato apoiado por Bolsonaro, e não vai ter o debate mesmo. O que é que o candidato pensa sobre a situação das rodovias? E aí na sabatina você pergunta, o candidato vai responder. Perguntas como essa que a gente fez aqui a Danilo Cabral sobre a questão da segurança, sobre a questão do polo de confecções, sobre a questão da redução de impostos. O candidato precisa se posicionar. E não você ir na empolgação de votar em A ou B só porque gosta da pessoa ou porque ela está atrelada a alguma figura nacional. Eu acho que o ideal seria o eleitor pesquisar a proposta do candidato e da candidata, né? Porque depois que ele vota e está lá, depois fica chorando, me engano, reclamando aí, simplesmente que foi naquela onda do oba-oba de votar. Mas é bom, o site Divulga Can tem lá as propostas para que você possa entrevistar. A gente fez uma sabatina aqui, hoje inclusive era a vez do Anderson Ferreira, mas mais uma vez ele não deu atenção aqui ao interior, né? Ele vem fazendo isso desde o começo da campanha, que eu acho um equívoco, né? Porque o presidente Bolsonaro, que é o principal cabo eleitoral dele, ele foi bastante bem votado aqui no Agreste. A única cidade que o Bolsonaro ganhou no segundo turno para Fernando Haddad foi Santa Cruz do Capibaribe, a área de abrangência da Rádio Cidade. E simplesmente já é a terceira vez que ele dá um cano aqui na região. Ele não veio para aquela entrevista com os pré-candidatos, nem participou gravado, não veio ao debate, e hoje, que seria a sabatina dele, em duas emissoras de rádio aqui no interior, aqui de Caruaru, ele simplesmente não vem e prioriza a região metropolitana do Recife, né?
Acho que é porque ele deve ter muito voto aqui, né, na região Agreste, aí tá esnobando, né, aí na região Agreste. Então é lamentável esse tipo de postura. Amanhã tá marcada a entrevista com Marília Reis. Vamos ver se ela vai comparecer. Até agora a gente não tem a confirmação ou a desconfirmação também. Então você, eleitor, tem que cobrar do seu candidato que ele participe das sabatinas, participe das entrevistas antes de sair. Eu vejo muita crítica, fulano é gado de A, de B e C. Mas será que você não está sendo gado também, não? Quando você decide um voto simplesmente porque gosta de olhar para porque simpatiza com a pessoa e você não sabe o que ela pensa, né? Então você tem que saber, eu acho, o que a pessoa pensa para a região metropolitana, para a proposta do arco metropolitano, a proposta de água aqui para a nossa região, a gente sofre com bastante água, a proposta para a melhoria das rodovias, a proposta também para o nosso aeroporto, a proposta que o candidato pensa para a situação das barragens. Então, veja, eu coloquei aqui o polo de confecções, redução de impostos, eu coloquei aqui 5 ou 6 situações que os eleitores não conhecem o que pensam Marília Reis e Anderson Ferreira, porque eles simplesmente estão correndo de entrevistas e correndo de debate. E são duas figuras que têm chances de ir ao segundo turno, tanto Marília quanto Anderson. Então os eleitores que estão pensando em votar nesses dois candidatos têm que cobrar a presença deles nas entrevistas e nos debates também. Debate eu acho que eles não vão, porque já demonstraram que não tem interesse, mas pelo menos nas sabatinas para ser questionado. Porque você passar uma eleição inteira sem ser questionado, depois que ganha a eleição, aí já era. Pois é. O Mário, outro trecho que a gente analisa agora é sobre o abastecimento de água, né, da sabatina com o Danilo Cabral, que ele concedeu entrevista ontem aqui ao Manhã Cidade, e a gente acompanha. O senhor apresentou uma proposta, inclusive aqui na Rádio Cidade, quando deu entrevista, falou sobre pacto pela água. O que é que o senhor tem em mente em relação a isso e o que é que vai mudar? Vai demorar muito ou a gente já vai perceber logo de imediato quando, caso, claro, o senhor seja eleito? Essa é uma questão muito importante, né? Existe já em curso um conjunto de investimentos sendo feitos pelo Estado de Pernambuco no sentido de garantir uma maior captação de água e uma maior integração desses sistemas. A adutora do Agreste, que vai chegar água para cá, a adutora do Alto Capibaribe, que já está chegando lá pela borda da Paraíba. Tem obras do governo do Estado que também fez captação para trazer água da Zona da Mata para cá. A barragem de Serra Azul vem trazer água para cá também. Ou seja, você, a partir do momento que você faz a integração dessas bacias, você vai ter a alternativa de trazer água de várias regiões. E aí disso dá uma sustentabilidade hídrica. Qual é o desafio agora? A água chegando às cidades é você fazer a água chegar em menos tempo na casa das pessoas. É isso que o Pacto pela Água vai representar. A partir deste momento, no ano que vem, eu irei monitorar pessoalmente essa chegada dessa água e criando indicadores com prazo, meta, responsabilidade para as coisas acontecerem. Tá aí outra proposta que também repercutiu bastante, né? Quando o candidato lá, Danilo Cabral, deu aquela primeira entrevista, ele era pré-candidato ainda, que falou essa proposta aí de criar o Pacto pela Água, né? Teve muita repercussão em todo o estado, com muitas críticas, inclusive, dos adversários. Vamos esperar, hoje começa a campanha eleitoral. Pois é, 45 dias 45 dias que os candidatos vão ter aí para pedir o voto do eleitor. Já foi uma festa de meia-noite, né? Os grupos de WhatsApp sendo tomados aí pelos candidatos, postando santinhos, né? Também rede social, Instagram foi invadido, Twitter, todo mundo postando lá, atualizando a foto do perfil, também postando foto com os números. A partir de hoje, né, começa para valer. Hoje a gente vai ter os candidatos, eles escolheram redutos eleitorais. Eu escrevi isso no meu blog, você tem lá detalhadamente para onde cada um vai, né? Os principais candidatos, a Marília Reis vai fazer um ato na comunidade chamada Roda de Fogo, que é uma antiga favela lá do Recife, que tem uma ligação histórica com o avô dela, Miguel Arraes. A candidata Raquel Lira, às 2 da tarde, faz uma caminhada pelo centro, então é melhor você resolver suas coisas hoje pela manhã, então evitar a Agamenon Magalhães à tarde, porque deve receber muita gente. 2 horas da tarde começa essa caminhada. O candidato Anderson Ferreira, como a gente disse aqui, ele faz 2 caminhadas hoje na região metropolitana, uma à tarde no Cabo de Santo Agostinho e uma à noite em Jaboatão, onde ele foi prefeito. O candidato Miguel Coelho faz uma caminhada lá em Petrolina, então eles escolhem nas cidades que foram aí, né,
prefeitos, os 3. O candidato Danilo Cabral faz um ato político à tarde lá em Brasília Teimosa, lembrando o local onde o ex-presidente Lula foi quando tomou posse a primeira vez. Foi o primeiro ato de Lula em janeiro de 2003, quando ele reuniu todos os ministros. Foi lá em Brasília Teimosa, onde tem as palafitas, e é uma situação simbólica também, que deve ter inclusive a presença de vídeo do ex-presidente. E o candidato João Arnaldo, né, faz uma caminhada que ele vai da Câmara do Recife à Assembleia, depois ao Palácio. Ele faz essa caminhada hoje simbólica. Então esses são os atos dos 6 principais candidatos aqui. E uma coisa curiosa, hoje teria um comício do ex-presidente Lula lá no ABC Paulista, que foi onde ele começou a campanha e a carreira política, e ele cancelou, alegando questões de segurança. Tá? Então essa é uma campanha que, além de tudo, vai ter isso também. Aí a oposição diz, não, ele cancelou porque não ia dar a ninguém, e fica aquela confusão, discussões, brigas e demais. Mas vai ser mais ou menos isso. Começa para valer hoje, a gente vai ver muito adesivaço hoje, vai ter candidato já adesivando carro hoje de manhã pelas avenidas da vida. Então você se prepare aí. E você que vai adesivar seu carro, chegou a hora aí de você botar a foto do candidato que você quer, o seu adesivo. Mas repito, antes de botar o adesivo, cobre do seu candidato. Pois é, Mário. E bom, no Manhã Cidade tem mais política, né, Mário? Não é porque o candidato não vem que a gente não vai falar de política. Tem mais política, né? Hoje a gente vai falar aí sobre essa questão das agendas aí dos candidatos também. Estarei hoje no Manhã Cidade, Renata está ausente hoje, né? E a gente vai também trazer um resumo aí das pesquisas que foram feitas ontem, muitas divulgadas. Essa semana tem 50 pesquisas para serem divulgadas. Tem que ter muito programa para divulgar, viu? Tem. E tem que ter muita paciência, inteligência também econômica e de matemática para interpretar os números. Pois é, Mari. E às 11 horas, deixa eu só confirmar aqui quem é o entrevistado do professor Marco Aurélio, que é muito candidato, né? Hoje é dia 16, hoje é o Fagner Fernandes, que é candidato a deputado federal pelo PDT. Tá bom, Mário, obrigado, e até amanhã aqui no Jornal e daqui a pouquinho no Manhã Cidade. Combinado, então, Laís. Vamos falar de uma coisa boa, né? Aproveitar que eu tô aqui e chamar para vocês anunciar, mas... Futebol. A fumaça branca subiu. Então, já que você deu a deixa, né, em uma entrevista ao Futebol na Cidade Segundo Tempo, aqui da Rádio Cidade, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, o Evandro Carvalho, confirmou que o Central vai jogar pelo Campeonato Pernambucano da Série A2. Vamos conferir então o que disse o mandatário. Olá, desportistas de Caruaru. A Federação Pernambucana de Futebol encerrou há poucos minutos a reunião extraordinária do Conselho Arbitral, chamado Conselho Técnico, nos termos da Lei Pelé e do Estatuto do Torcedor. E a razão desta extraordinária reunião foi analisar a questão do Central pós-eleição. Como vocês sabem, nós tínhamos um problema jurídico da suspensão da eleição do Central no dia 3. Ocorre que, em havendo a eleição subsequente do Central, entendeu a federação que seria possível a reanálise da matéria junto ao Conselho Técnico. Quero aqui expressar meu agradecimento a todos os clubes filiados inscritos na Série A2, que por unanimidade aprovaram a pedido da federação o reingresso, o retorno, o restabelecimento da condição do Central como clube disputante este ano da Série A2. Parabéns, Central, parabéns, Caruaru, parabéns os nossos clubes e a Série A2. Que bom, né? Tivemos uma resolução aí, uma notícia boa pro Central, né? Notícia boa, Laís. Já aproveitando aqui, né? Eu já estava sonhando, já imaginaram a gente ter 3 times na primeira divisão ano que vem? O Caruaru City já está lá, mas imagine se Porto Central sobem também. Então a gente ia ter Porto Central e Caruaru City, uma situação inédita no futebol. E pelo menos 3 jogos grandes aqui, né? A gente ia ter Náutico, Sport, Santa Cruz. Esse ano a gente só teve um jogo do Santa, né? E foi um jogo... A gente não teve aqui Náutico, não teve Sport. E com 3 times aqui a gente vai ter pelo menos um jogo de cada um aqui. Seria muito bacana, muito legal. Agora, pra subir e ficar lá na Série 1, viu? Não é pra cair de novo, não. Ô, Mário, e além disso, né?
o goleiro Lucas Perry deixou o Náutico e agora vai para o Botafogo. Com isso, o Timbu anunciou a contratação de Jean, que é ex-retrô, para o lugar de Perry. Vai dar certo isso? Eu não sei não, Laís. Agora eu faço aí de Bolsonaro, eu não sei. Pois é. Mas a torcida é que dê, né? Agora Perry é um grande goleiro, né? Não só no tamanho, mas um baita goleiro. E aí, olha, tá uma choradeira o Twitter. Chorar aqui. Olha, tá uma choradeira porque ele foi embora. A gente contando história que eu tava lendo agora de manhã, um cara que o cachorro dele morreu na véspera da final contra o Retrô. Aí ele foi pro jogo acabado. Quando chegou lá, o jogador do Náutico foi expulso, aquele Giancarlo, ele chorava e disse que Perry deu o título. Olha, tá chorou da gota. É muita carência de futebol pernambucano. Pelo amor de Deus, o cara não jogou nem um ano aqui, já fica chorou. Vá com Deus, meu amigo. Boa sorte. E 8 horas agora a gente volta com os destaques do futebol no Manhã Cidade de 10h40 e 11h30 da manhã no Futebol na Cidade Primeiro Tempo. Um cheiro pra vocês e até amanhã. Bom dia pra vocês, até amanhã.